Aqui é o Lucas, mais uma aula do Matemática Simplificada, um projeto da Faculdade Santa Lúcia. Alegria de estar aqui com vocês mais uma aula. A aula passada fizemos uma aula teórica e uma de exercício sobre radiciação. E aí hoje aqui vamos para uma aula de um assunto que é bem correlato, né? Tem bastante relação. Lembrando sempre aqui que a ideia fazer um curso de matemática básica para que vocês consigam fortalecer a matemática básica de vocês e assim, a partir disso, né, consiga também, se for da sua ambição, né, avançar para matemática avançada de fato, né, e se não também, acho que para a maior parte das situações no dia a dia, a matemática básica já vai te servir demais. Beleza? Então, pessoal, hoje é a aulinha sobre radiciação. Legal? Radiciação, eu acho que é um assunto que costuma assustar bastante também algumas pessoas, outras não, enfim. Quando a gente fala de radiciação, a gente está falando que a gente vai trabalhar com raízes, certo? Então, raiz quadrada, raiz cúbica e assim por diante. Então, bora lá. Radiciação. De novo, né? Como eu fiz, acho que ficou bom o formato da potenciação. Vou dar a definição teórica e a definição das propriedades, né, na parte da teoria, e aí depois a gente vai para alguns exercícios, beleza, pessoal? Então vamos lá. O que é uma radiação? O que é a definição teórica? Se você tem A e B, né, A e B, lembrando sempre, né, se, cara, usar letras na matemática te causa algum tipo de problema, temos já uma aula aí de álgebra, que não é para te assustar, né? A e B só significam quaisquer números reais. Então, se nós temos um número A e um número B quaisquer, desde que eles sejam, né, números reais, e eu tenho o seguinte, ó, a raiz enésima de A é igual a B. Tá? O que isso aqui quer dizer, pessoal? Quer dizer que se eu pegar o B e elevar ele a esse N aqui, eu vou chegar em A. É isso que quer dizer, tá bom? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Qual que é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4, pessoal, vai ser o quê? Vai ser 2. Por quê? Ó, o 2 aqui é meu N, certo? Se eu pegar esse 2 e elevar o meu N ali, 2 vezes 2, né? A gente já acabou de aprender na aula de potenciação, quer dizer, 2 vezes 2, que vai me dar 4. Então, o número 2 elevado ao meu n, que no caso aqui é o 2, vai me dar o 4. Por isso, a raiz quadrada de 4 é 2. Beleza? Conceito inicial, né? Legal? E aí, o que eu acho legal também a gente só lembrar, tá bom? Lembra isso aqui, essa aula, no caso, né? Acho que é uma aula legal para vocês. Se você não tiver visto a aula de potenciação, que foi a aula anterior, é legal dar uma revisada lá, porque é um assunto, como eu trouxe, né, que está muito correlato. E uma propriedade que eu passei lá na aula de potenciação, e que vale para cá também, né, óbvio, é que se eu tenho um número A, se eu tenho isso aqui, né, eu tenho um número A elevado a M, na raiz N é a mesma coisa que dizer A elevado a M dividido por N. Beleza, pessoal? Então, por exemplo, né, nesse exemplo que eu trouxe aqui, 4, a raiz, né, essa parte aqui, ó, 4 na raiz quadrada. Se não tenho nenhum número elevado, quer dizer que é 1. Então, 4 elevado a 1 sobre 2, que é meio, né? Vamos arrumar aqui. 4 elevado a meio vai ser também igual a 2. Por quê? Porque é a mesma coisa, né? É só um jeito diferente, vamos dizer assim, de escrever a mesma coisa. Legal? Então, assim, passado... essa é a definição, tá? Do que é uma raiz. Eu acho que a definição é a parte mais simples, né?
Não é aí que o pessoal tem dificuldade, mas realmente na parte de trabalhar. Então eu vou trazer aqui quais são as propriedades das raízes. Legal? Primeira propriedade. Primeiro, né? Desculpa, esqueci de dar uma definição aqui sobre nomenclatura, tá? Se a gente tem isso aqui, né? A na raiz, na enésima raiz, o meu a gente chama ele de radicando, tá? Radicando. E o meu N, a gente chama ele de índice da raiz. Legal? É só uma parte, uma definição, como eu posso dizer? Teórica mesmo, né? Só para vocês entenderem. Quando eu falar índice, eu tô falando aqui do meu N, né? Que é o número que tá na raiz. E se eu falar do radicando, é o número que tá dentro da raiz de fato. Beleza, pessoal? Então, vou apagar aqui. A primeira propriedade que a gente tem é o seguinte. Se você tiver duas raízes de mesmo índice e radicandos diferentes, então tem isso aqui, por exemplo, ó. Certo? Então eu tenho radicando A, então eu tenho ó, A na raiz de índice N e B na raiz de índice N também, os dois estão na raiz de índice N, o que eu posso dizer? Que isso aqui é igual, mantém o índice e multiplica os dois. Tá bom? Então vamos dar um exemplo. Essa é a primeira propriedade, tá, pessoal? Vamos pensar aqui. 4 na raiz cúbica vezes 2 na raiz cúbica. Isso aqui vai ser igual. Mantém o índice, né? Então a gente vai manter aqui esse índice. 4 vezes 2 é 8. Legal? E qual é? O que isso aqui vai me dar? Qual é o número que elevado a 3 vai me dar 8? É o próprio 2, né? Por quê? Se a gente fizer, lembrando lá da potenciação, né? Por isso que é importante vocês revisitarem essa aula se potenciação não é uma coisa que está clara para vocês. 2, vezes 2 vezes 2. Então eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então olha que loucura aqui, né? Através dessa propriedade, se a gente pegar aqui, a raiz cúbica de 4 vezes a raiz cúbica de 2 vai ser igual ao próprio 2, né? O resultado vai ser isso aqui. Por quê? Porque isso aqui, pela propriedade, a gente sabe que isso significa que a raiz cúbica de 8 e a raiz cúbica de 8 é 2. Legal, pessoal? Então, beleza, essa é a primeira propriedade, bem tranquila, né? Acho que tem várias coisas na matemática assim que são associativos, né? A outra coisa é que se a gente tem o seguinte, pessoal, essa é bem tranquila também, né? Eu acho que eu não preciso nem dar um exemplo, vai ficar bem lógica, né? Se nós temos uma fração e a fração inteira está dentro de uma raiz de índice n, por exemplo, eu posso escrevê-la dessa forma aqui também, ó. Separar, né? Então é o A que está lá em cima no índice n sobre o B também no índice n. Legal? Então se eu tenho, por exemplo, deixa eu pensar. Vamos colocar com um exemplo assim, porque fica bem melhor, né? Ah, cara, eu tenho 16 sobre 9, por exemplo. Isso aqui na raiz de índice 2, né, que é a raiz quadrada. Eu posso escrever isso aqui como 16. Ah, legal. Tem uma coisa aqui que eu lembrei enquanto estava fazendo. E eu vou aproveitar para explicar para vocês. A raiz de 16. Vamos lá, só antes para me explicar um ponto aqui que é bem importante, tá, pessoal? Se eu tenho isso aqui, certo? Quer dizer que o meu A está dentro de uma raiz de índice n, legal? Então, um número, a resposta disso é um número b, como a gente já viu, que elevado a n vai dar A. Legal. Pessoal, só que é o seguinte, se a gente escrever dessa forma aqui, ó,
e não colocar... Vou até mudar de cor, porque acho que isso é bem importante, tá? Ó, pessoal, isso aqui é super importante, tá? Vou até circular aqui. Essa regrinha aqui. Vamos lá. Se eu não colocar o meu n, como tá aqui, ó, tá vendo que eu não coloquei o índice, quer dizer que então meu índice é 2. Isso é uma regra da matemática, tá? Então aqui, por exemplo, aqui eu não tô, não é uma raiz quadrada? É 16 sobre 9 no índice 2. Você pode escrever sem o índice, beleza? Se for qualquer outro número que não o 2, então, Lucas, eu tenho aqui 8 na raiz de índice 3. Eu tenho aqui 16 na raiz de índice, sei lá, 9. Cara, qualquer que seja o índice, se ele for diferente de 2, você tem que colocar. Agora, se você ver, e é muito comum a gente ver dessa forma que eu coloquei aqui, ó, sem o índice, só a raiz, então quer dizer que é uma raiz de índice 2, tá bom, pessoal? Isso é... Por que que eu coloquei isso? Porque é muito comum, né? É muito comum a gente ver isso aqui. Então lembre-se sempre disso, tá? Se não tem nenhum índice, quer dizer que o índice ali é 2. Show? Então vou escrever dessa forma aqui. Então, ó, seguindo a propriedade ali, eu tinha a fração inteira numa raiz, deixa eu até tirar aqui, ó, né? Não, vou deixar para vocês verem que é a mesma coisa. Numa raiz de índice 2, uma raiz quadrada, então eu posso pegar eles de forma individual, mantendo ali a fração. Legal? Isso vai me dar o quê? A raiz de 16, desculpa, é 4. Por quê? O número que elevado a 2, porque lembra-se aqui, né? Se não tem nada é 2. Dá 16, qual que é esse número? É o 4. Por quê? Porque 4, vamos voltar lá, né? Aula de potenciação. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, que é 16. Legal? E eu tenho aqui também a raiz de 9, que é o quê? É 3, né? Por quê? A raiz quadrada, porque 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que vai me dar 9. Então isso aqui vai me dar, na verdade, 4 sobre 3. Legal, pessoal? Aí, cara, tem um macete aqui que é muito importante, que eu acho que isso, na verdade, é o mais importante quando a gente olha para raiz, né? O que a maior parte das pessoas tem dificuldade com relação à raiz? É saber qual é a raiz. Por quê? Vamos lá. Eu vou passar algumas propriedades, mas a maior parte da dificuldade das pessoas é assim, tá, eu até sei o que significa raiz. Mas, por exemplo, eu tenho a raiz de 576. Como que eu sei qual número é a raiz de 576? Eu tenho que ficar testando? Não, pessoal. Não precisa, tem um método para isso. Eu vou só para explicar esse método, eu vou ter que explicar as outras propriedades aqui. E aí, terminando a explicação das propriedades, eu explico para vocês como é o método para achar, por exemplo, a raiz de 576, tá bom? Mas vamos lá. Nesse meio tempo, vamos continuar aqui. Então, essa propriedade aqui, nós fechamos. É uma propriedade bem importante também. Essas propriedades, galera, por que eu vou passando essa propriedade? Porque, assim, você entender o conceito, o que significa uma raiz é uma coisa, mas dentro de uma conta, dentro de um exercício, dentro de uma situação real, o número nunca vai vir sempre, né? Não, às vezes ele vem. Mas tem várias situações em que ele, cara, vai ter soma de raiz, vai ter multiplicação de raiz. Não vai ser só uma raiz, me fale quanto que ela vai. Então você tem que saber trabalhar com essa raiz. E para isso, não só para esse assunto, né? Para todos os matemáticos, tem que saber as propriedades. Legal? Beleza. Vamos continuar então aqui com as propriedades. Tem mais duas. E aí sim, eu falo para vocês qual é o macete de descobrir a raiz de um número. Legal? Bom, a outra propriedade é a seguinte, pessoal. É uma raiz da raiz. E isso aqui costuma dar medo, né? Então, ó, eu tenho uma raiz, o A,
numa raiz de índice m, e isso tudo dentro de uma raiz de índice n. Como que isso aqui fica? Eu vou manter o a, deixa eu até fazer um pouquinho para cá. Vou manter o a, e o índice dele vai ser n vezes m. Beleza? Então, por exemplo, eu tenho aqui, sei lá, 3, 2 e sei lá, 9. O que isso aqui significa, pessoal? Isso aqui significa, eu vou manter o 9 e eu vou multiplicar esses dois índices. Então, 3 vezes 2 é 6. Então, é isso aqui, na verdade, que significa minha raiz. E o inverso também é válido. Se eu tenho 9 no índice 6, uma raiz de índice 6, eu posso escrever dessa forma aqui também. E aí, vocês concordam comigo que, como é multiplicação, eu posso tanto deixar o 3 na parte como índice externo e o 2 como índice interno, quanto trocar, né? Não vai fazer diferença aqui nesse sentido. Beleza? Então, essa aqui é outra propriedade. Vamos para a propriedade final, que é o seguinte. Na verdade, tem mais duas propriedades, desculpa. A gente tem uma que a gente, acho que já até deve ter dado uma pincelada nisso ali na parte de potência, não me recordo. Mas se você tem um número A qualquer, dentro de uma raiz de índice n, o que a gente pode fazer aqui? A gente vai manter a raiz, tá bom? Só que aí só o A sozinho, vai ser elevado a m, tá? Então, por exemplo, né? Essa aqui é outra propriedade. Então, por exemplo, vamos pegar um caso aqui. Eu tenho 2. Que isso aqui, na verdade, vai conversar com aquela nossa primeira propriedade, né? Lembra aquela primeira propriedade que eu passei que era o seguinte? Se tiver o mesmo índice, eu posso multiplicar os radicandos? Então, essa aqui é a primeira, né? Que a gente passou. Eu consigo provar através dessa primeira propriedade aqui, essa que eu acabei de passar para vocês. Então, por exemplo, o que eu tenho? Eu posso escrever, de acordo com essa propriedade que eu acabei de passar para vocês, na verdade eu tenho isso aqui, né? Sobre 2 ao quadrado. O elevado vem aqui para dentro. Então a gente fica, na verdade. Eu vou escrever, sempre lembrando, vou deixar vazio aqui agora, porque está elevado a raiz está no índice 2. Se está no índice 2, eu posso deixar o índice vazio. Isso aqui vai me dar 2. Mas eu também poderia usar essa primeira propriedade aqui, pessoal, concorda? Porque se eu tenho a raiz de 2 ao quadrado, o que isso significa? Lembra lá da raiz na regra de potenciação. Na verdade, significa que eu estou fazendo raiz de 2 vezes raiz de 2, né? E aí a gente cai aqui na nossa primeira regra. O que vai acontecer? Dá uma olhada. Tenho o A na raiz de índice n, B na raiz de índice n, eu vou manter o índice e vou multiplicar os radicandos. Então vai ficar a mesma coisa. E mantém aqui ao quadrado e vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Então a gente caiu na mesma coisa, né? Uma propriedade que conversa lá com aquela primeira propriedade que a gente viu. Legal? E aí sim, agora a gente vai para a última, né, das propriedades, que é uma propriedade que nos fala o seguinte, pessoal. Se eu tenho um número qualquer aqui, n, um número a qualquer elevado a um número m qualquer dentro de uma raiz de índice n qualquer, eu posso multiplicar tanto o meu índice quanto o meu expoente do radicando por um número que eu quiser, para conseguir transformar essa raiz. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira multiplicar por um número, sei lá, p, vou colocar, tá? Ó,
Então eu posso multiplicar, se eu quiser multiplicar o meu expoente, eu posso, para transformar esse número, como posso, por exemplo, multiplicar o expoente de do índice, né? Assim, a única coisa é que para mim multiplicar o índice ou o expoente por p, eu tenho que fazer nos dois, né? Tanto no índice quanto no expoente. Como que isso vai me ajudar? Então vamos pegar um exemplo qualquer aqui. Deixa eu pensar. Vamos supor que você quer me falar assim, ó, o que é maior, né? 3 na raiz de índice 3, né? Raiz cúbica, ou 7 na raiz de índice 6. Qual dos dois números é maior, por exemplo? Ó, você concorda comigo aqui que para me comparar eu vou ter que colocar na mesma raiz, né, de mesmo índice? Porque eu não consigo saber aqui qual que é a raiz de 7 no índice 6, não sei. Qual que é a raiz de 3 no índice 3, não sei. Então eu vou ter que jogar elas para a mesma, uma raiz de mesmo índice para conseguir comparar. E dá uma olhada aqui. O 3, que é o meu índice aqui, da primeira. Se eu fizer vezes 2 aqui, eu vou chegar na raiz de índice 6, não vou? Vou, beleza. E aí, para isso, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que só multiplicar o expoente aqui que está em cima do 3, né? O meu expoente do 3, se não tem nada, ele é 1. Então, vai ficar aqui ao quadrado só. Então, na verdade, isso aqui significa a mesma coisa que dizer 3 vezes 2 é 6. E 3 elevado a 2 é 9. Beleza? Então, assim, aqui você está me perguntando, o que é maior? O 7 na raiz de índice 6 ou o 9 na raiz de índice 6? É o 9, né? Por quê? Porque o 9 é maior do que o 7. Então, assim, essa propriedade nos ajuda nesse sentido. Conseguir transformar uma raiz para um índice diferente, a única coisa que você vai ali mudar o número, né? Que está dentro da raiz, mas beleza. A gente consegue transformar. E aí, pessoal, com isso, a gente chega uma coisa bem legal. Que é, cara, para me ensinar para vocês, né? Como que eu faço, por exemplo, Lucas, eu tenho aqui raiz de 576. Cara, como que eu sei qual que é a raiz de 576? Legal. Para isso, primeiro, vamos só fazer uma demonstração para vocês aqui. Cara, eu tenho, se eu tiver, por exemplo, 2 ao quadrado na raiz de índice ao quadrado. Lembra que eu posso deixar esse índice zerado. Isso vai ser o quê? Isso vai ser... Mantém aqui, né? 2 ao quadrado, lembra-se da aula de potenciação, é 2 vezes 2, que dá 4. E qual número vezes ele mesmo vai me dar 4? É o 2. Beleza? Agora note o seguinte, pessoal. A raiz e a potência não são inversos? Por exemplo, se eu estou fazendo uma equação, de um lado, se ele está somando para passar para o outro lado, eu passo ele subtraindo. Se ele está multiplicando para passar para o outro lado da igualdade, eu passo dividindo. E se ele está na potência para passar para o outro lado, eu passo como raiz. Legal. Então, se a gente tem o expoente e a raiz iguais, a gente pode só cortar. Legal? Então, por exemplo, eu tenho, nesse caso aqui, eu tinha 2 elevado a 2, né? 2 elevado a 2 numa raiz de índice 2. Eu poderia só ter feito isso aqui, ó. Corto o 2 com o 2, lembrando que tem que ser igual, né? Pra você conseguir cortar. E vai me dar 2, que é o mesmo resultado que deu lá. Lucas, e se eu tenho 16 elevado a 3? Eu preciso fazer a conta para saber quanto que é 16 elevado a 3, para depois saber qual o número que vezes ele mesmo 3 vezes vai dar 16. Não, corta aqui, vai me dar 16. Cara, e se eu tenho, por exemplo, sei lá, aqui, por exemplo, 4 elevado a 2,
4 elevado a 2 na raiz 4. Aí aqui eu não posso cortar. Por quê? Porque a gente tá falando aqui que são diferentes, né? Eu tenho um índice 4 e um expoente 4. Só que eu não consigo transformar isso. O 4. A gente não acabou de ver aqui, ó. Que 4 é igual a 2 ao quadrado, certo? Ó. 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2. E vai me dar o 4. Então eu posso escrever assim, ó. Substituir ali, né? Onde está o meu 4 por 2? Posso. E pela regrinha lá da potência, se eu tenho 2 ao quadrado elevado a 2, então eu tenho 2 elevado a 4. Olha lá. Agora ficou igual. Agora eu corto aqui e aqui. Então eu tenho, sem ter que ficar pesquisando, né? Quanto que é, primeiro fazer quanto que é quadro ao quadrado, para depois fazer quanto que é esse 4, vamos colocar assim, esse 4 ao quadrado vai dar 16, depois saber qual que é a raiz, qual o número, vezes ele mesmo, 4 vezes vai dar 16, você usa sua propriedade aqui e já mata o seu problema, beleza? E aí é o seguinte, usando isso aqui, essa ideia de que se o expoente é igual, a gente corta, que a gente vai ter um macete. Que é o seguinte, pessoal. Eu só vou ver, na verdade, quanto tempo tá de aula aqui. Galera, é o seguinte, eu vi que a aula já tá bem extensa, então eu vou deixar para ensinar esse macete na aula de exercícios, que vai ser a próxima. Revisem já, né, a parte ali de propriedades. E aí, para a aula de exercício, a gente já vai exercitar essas propriedades e também já vou ensinar para vocês aí um macete para a gente saber qual que é a raiz de qualquer número. Legal? Então, espero que vocês tenham gostado. Até